Grêmio desiste da contratação de Roger Guedes. E o mais curioso dessa frase é o verbo desistir e a ligação dele com a atual diretoria do Grêmio. Primeiramente, devo dizer que não descarto um recuo estratégico, tá? A gente que acompanha futebol há bastante tempo, né, ainda que por hobby, apenas por lazer, não é minha profissão, mas a gente sabe que acontece muitas vezes quando, sobretudo em negociações em que o outro lado tá fazendo jogo duro, né, tá vendo que tu tá muito desesperado pelo jogador e tal, tá aquele recuo estratégico, finge que tá bom então, nem quero mais, e de repente o outro lado pode ceder um pouco em alguma pedida, né? Não sei se é o caso, eu acho que os Al Rayyan lá, os árabes, eles estão cagando pro Grêmio, assim, pra situação do Grêmio, pra necessidade do Grêmio, eles querem só botar um dinheiro no bolso que eles julguem aceitável. Eles não estão inclinados a vender de fato, né? Eles não conseguiram uma reposição à altura. Então, assim, não é aquele jogador, aquela oportunidade que às vezes vem muito atrelada a um fracasso desportivo, né? O Cuéllar também veio de lá, mas veio num cenário de baixa, em que o clube não tinha mais interesse no atleta e facilitou a vida do Grêmio, portanto. A coisa engrossou, falavam em 10 milhões de euros no primeiro momento, aí rolavam rumores até de valores mais elevados, seja lá por produtividade, por gatilhos, ou até mesmo valores mais elevados da contratação em si. Um jogador que custaria de salário por mês, né, 2 milhões ou mais, assim, eram cifras realmente muito, muito, muito elevadas que o Marcelo Marques estava disposto a contribuir aí para ajudar o Grêmio, como gremista que ele é, né, mas também já como futuro dirigente que deve estar preocupado com esse futuro que o aguarda, que muito provavelmente não será numa Libertadores e com riscos sérios até mesmo de não ser numa Série A. Mas tudo chega no limite, né? Um jogador bom, Roger Guedes, eu queria muito que ele viesse, mas, cara, aí estavam começando a falar em 20 milhões de euros, dá quase o valor da arena do Grêmio, né? Que o Marcelo pagou, assim. O salário já era também muito fora da curva, daí é muita coisa somada. O Grêmio não tá um time azeitadinho que só falta a cereja do bolo. O Grêmio precisa de muita coisa, de uma cirurgia, né? De uns 3 titulares, 4 talvez, para esse ano ainda, para tentar não ser rebaixado. Então, botar 130 milhões de reais num jogador só, numa posição só, realmente já não sei se faz sentido, porque a gente precisa de várias posições, de muitas coisas diferentes ali, e precisa distribuir um pouco essa lenha aí, não dá para botar toda a lenha na mesma fogueira. Embora eu acho também que não adianta pulverizar tanto, né? Comprar 5 pernas de pau, é melhor ter uns 2 fora de série e mais um para elenco e deu para bola, né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio aí, porque por um lado precisa de quantidade, mas por outro lado, se vier mais do mesmo, também não resolve. Então não é uma equação das mais simplificadas. Agora, cara, assim, para fechar o caso do Roger Guedes, que eu acho que esse vídeo vai muito além, tá? O Roger Guedes é só o gancho da tese aqui. Eu acho que não tem culpados, né? Não tem culpados, assim, tipo, tá todo mundo no seu direito, né? O Al Rayyan não faz questão de vender, botou o preço que quis, o Grêmio tentou esticar, o Grêmio, no caso, o Marcelo, né? Tentou esticar o máximo que deu, aí os caras fizeram um jogo duro até o fim, não demonstraram nenhum interesse em se desfazer do cara. Beleza, o Grêmio chegou no limite e não vai conseguir contratar o jogador, que realmente é bom, tem uma idade ainda, acho que 28 anos, né, 29, 28, acho, é o auge do atleta. Então, é caro, ficou pesado. O Grêmio tentou cavocar uma oportunidade, talvez pelo fato de o Roger ser gremista e sonhar em
fazer alguma história no clube de coração ali, do coração dele, mas também tem todo o business por trás disso e não necessariamente só o sonho do atleta já faz a coisa acontecer. O que me deixa um pouco chateado, né? Porque no Grêmio, quando os caras do Grêmio têm um interesse de ir pro não sei onde, pra Arábia, quando o interesse deles é jogar na Europa ou fazer dinheiro na China ou não sei onde, daí fica insustentável segurar o cara. O cara tá com a cabeça longe, eu até entendo esse argumento, tá? Mas eu acho louco que às vezes o Grêmio esbarra nisso e os caras não vêm e tá tudo certo, seguem jogando lá e enfim. Mas para esticar o assunto aqui, tá? É uma coisa que eu tava pensando, assim, essa direção, ela tá se mostrando extremamente incompetente, né? Extremamente incompetente, uma das mais incompetentes da história no quesito futebol, no quesito na área mais importante do clube. E aqui não estou contando nenhuma novidade, pelo contrário, todo mundo sabe disso e eu estou até me repetindo em relação a outros vídeos. Mas é curioso que eu falei no início aqui desse vídeo, né, sobre o verbo desistir, que o Grêmio desistiu do Roger Guedes. E esse verbo me fez refletir que em alguns momentos eu estava criticando essa direção, acusando essa direção, ou, vamos lá, deixar mais brando ainda, constatando que essa direção era desistente. Ela se mostrava desistente. De um Alberto Guerra que há muito tempo se dizia que não tinha pretensões de tentar uma reeleição, né, de se candidatar novamente. De um Antônio Brum que ficou ali algum tempo no cargo já sabedor de que sairia, de um clima de... Alguém falou em algum lugar que eu ouvi, que é uma expressão que eu concordo, era um clima de fim de festa, só que, porém, sem ter havido festa, né? O Grêmio vivia isso, ou vive isso em algum nível, né? Esse clima de desistência, que deixa tudo mais mole, mais brando, né? Porque às vezes o cara tem ali ainda um tesão de estar fazendo, de estar querendo mostrar, de estar querendo provar, de estar querendo vencer. E o Grêmio era aquela coisa, aquele marasmo, aquela bunda molice generalizada, cara. E tu vê que loucura, eu acusava o Grêmio, ou criticava o Grêmio, a direção do Grêmio, pelo clima né, por ser um presidente desistente, uma direção desistente, e hoje eu quero, eu clamo para que eles assumam de vez o papel de desistentes. Hoje, eu acho que a presença deles é tão nociva à frente do Grêmio que o melhor caminho seria assumir uma nova presidência, uma nova gestão informal. Percebam que a gente já está depositando as nossas fichas, as nossas esperanças no Marcelo Marques, que será o futuro presidente, porque e esperanças para nos tirar do rebaixamento, não é para conquistar alguma coisa grandiosa e gloriosa. A gente está já tentando entender se ele vai botar dinheiro em outro atleta, se tem alguém já trabalhando com ele para mapear o mercado, né? Alguém que não é o Vivian, que não é o Rossato. A gente já está depositando as nossas esperanças, nossas fichas na gestão que ainda não é gestão. Então eu clamo que seja gestão. Porque assim, vamos lá. Essa diretoria, ela é responsável também pelo clima broxa do time. A gente já falou 1000 vezes da incompetência deles de contratar, de avaliar a qualidade dos caras, de avaliar o equilíbrio do time, anímico, cognitivo, técnico, de setores e etc. A gente já falou 1000 vezes dessa incompetência básica do departamento de futebol do Grêmio, né? Mas não é só isso, cara. Não é só isso, né? Porque esse time é ruim, mas não é pior que o Sport. E o Mano Menezes é um técnico que tem suas limitações, mas é um técnico que já foi da seleção brasileira, que já salvou muito o time do rebaixamento, que já fez com o próprio Grêmio há quase 20 anos atrás, né? Já fez muito mais com o elenco sem dinheiro. Com o próprio Inter, não, porque o paradigma do futebol mudou, porque o dinheiro... Com o próprio Inter, há pouquíssimo tempo atrás, o Mano Menezes, esse mesmo Mano Menezes, pegou um time que estava quase sendo rebaixado e foi vice-campeão brasileiro. Então o Mano Menezes não é um completo inútil que não entende nada de futebol.
E fazer futebol sem dinheiro, o Grêmio já fez 1000 vezes, o Inter já fez. Acabei de falar do Inter, que há pouco tempo foi vice-campeão brasileiro. O Grêmio até pouco tempo atrás também ganhou títulos, beliscou outros, sem o mesmo dinheiro do Flamengo, do Palmeiras. Olha o Mirassol, olha o Mirassol. Olha a posição do Mirassol e o dinheiro deles e o nosso. Né? Então, assim, essa incompetência já está posta. Só que, mesmo assim, o time que eles montaram, sendo ruim, desequilibrado e tal, não é tão ruim assim. Tem uma outra parte que vem da direção, dos comandos, da falta de comando, sabe? Os jogadores devem odiar alguns dirigentes, o próprio Vivian, eles não devem respeitar. Deve ter uma camada de coisas acontecendo, que às vezes é um detalhezinho aqui, que não ganha manchete, outro aqui, uma desatenção ali, uma incompetência aqui, e esse somatório vai minando o clube e torna essa nhaca que a gente está vendo. Então, assim, eu acho que essa diretoria tinha que sair de cena. E aqui, vamos combinar que o clube ia sangrar demais com impeachment e com não sei o quê, e mesmo assim, quem é que vai assumir depois do impeachment? Não é o Marcelo Marques, né? Então, teria que ter toda uma... Eu tô falando de uma coisa velada, sutil, mas quase oficial. Saiam de cena. Saiam de cena. Porque agora a gente pensa assim, não, cara, só o Marcelo Marques salva porque o Grêmio não tem dinheiro, né? Isso não é culpa da direção. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acabei de falar de exemplos de clubes sem dinheiro que foram muito melhores que o Grêmio. O próprio Grêmio de outros anos. Só que a gente chegou no momento que eles já fracassaram nessa etapa. Essa etapa de montar um time competitivo que nem é com tão pouco dinheiro assim, que nem é com tão pouco dinheiro assim, isso é mal gasto. Mas essa etapa, eles já fracassaram. Agora vem a etapa de realmente a gente sonhar com o Marcelo Marques injetando uma grana para contratar alguém ou alguns jogadores expressivos. Só que também não é só isso. Tem a camada por trás da diretoria fracassada, que parece que afunda o Grêmio. Jogadores bons chegam aqui e fracassam. O Bright White chegou, era muito bom. E agora? O Monsalvo chegou resolvendo o jogo. E agora? Né? O Alisson chegou, nossa, é craque, já tá se apagando. O Riquelme nos primeiros jogos era uma joia. E aí já sucumbiu. Todo mundo sucumbe. Com o Mano, com o Renato, com o Quinteiros, com o Thiago Nunes, com... Todo mundo sucumbe, cara. Todo mundo sucumbe em algum momento. Isso vem de cima. Isso vem de cima. Não pode ser tão ruim assim o elenco, por mais que eles se esforcem para serem competentes nas contratações, não pode ser tão ruim assim o elenco. Eu tava vendo agora um vídeo do Jeremias Werneck falando, teve uma reunião da direção com os jogadores, e eles perguntaram, tá, mas o que vocês estão precisando, o que vocês acham, o que está acontecendo, qual é o problema e tal. E os jogadores falaram, olha, a gente precisa de reforços. A gente precisa de reforços, jogadores importantes que cheguem aqui e já saiam jogando. Cara, os jogadores estão gritando pelo óbvio. Tipo a professora da 5ª série falar, gurizada, não, a professora da 1ª série, falar, gurizadinha, o que vocês acham que eu posso ensinar vocês a fazer o que aí? Professora, eu acho que podia nos ensinar a ler e escrever. Ah, pois é, boa ideia, vou tentar então. Não, cara, quem tinha que saber é a direção, os jogadores estão tendo que dizer isso. Né? Então tu vê o nível de quão perdido eles estão, de quão incompetente é o líder do setor, da área do departamento de futebol, né? O remunerado, né? Cara, é uma bola de neve que tu não sabe nem por onde olhar, sabe? Tu não sabe nem... Tipo assim, o dinheiro não justifica porque é muito mal gasto e muitos exemplos aqui se dão até mesmo do próprio Grêmio e de outros times que sem dinheiro fazem trabalhos muito melhores, né? Aí montaram um time ruim, mas a ruindade do elenco também não explica tudo, cara. Não é pior do que muito time que a gente enfrentou aí e tomou olé. Não é pior o elenco em si, teoricamente. Aí o treinador vai ter erro, vai cometer erro, vai se atrapalhar. O Mano, o Renato, o Quinteiros, o próximo que vier. Ninguém é perfeito. Né? Mas também não explica tudo.
Não é o técnico também que tá afundando a barca desse jeito. Ele pode até não ajudar a erguer às vezes, mas não é o técnico, cara. Então a minha resposta cada vez mais se cristaliza numa diretoria totalmente incompetente para fazer futebol, para fazer, né, a atividade fim do clube, o principal objetivo do clube. Então, assim, quando eu falo que eu torço para uma desistência agora oficial, não é só pro dinheiro do Rigo e do Marques entrar em cena, porque isso aí pode entrar até eles de fora. Aliás, já entrou em outros anos, do próprio Rigo e tal. É para eles também assumirem o ambiente. O ambiente está doente. É para eles assumirem o ambiente, é para eles entrarem na arena de fato, fisicamente. Ô, Guerra, a tua sala é aquela, né? Tá, beleza. Dá a chave aqui, por favor. Espera ali no cantinho que o Marcelo vai entrar ali, vai resolver umas coisas. Depois tu pega a tua pasta lá dentro. É isso, cara. É isso. É contratar mais 4 titulares esse ano, pra gente não correr risco de rebaixamento. E 4 titulares sem consultar o Guerra, o Vivian, o Rossato. O que adianta consultar esses caras? Aliás, eu diria o contrário, consulta o Vivian. Ô Vivian, tu acha que eu devo contratar esse cara? Se ele falar sim, tu não contrata. Se ele falar não, tu contrata. Talvez seja uma boa métrica, na verdade, pensando bem. Fazer o contrário do que eles acham. Então, assim, cara, é isso, sabe? O dinheiro não justifica tudo. Os erros do técnico também não são o grande furo. Mas olha, eu acho que o Mano vai acabar caindo, tá? E talvez tenha que cair mesmo, porque destrói o clima do treinador no ambiente e acaba sendo insustentável mesmo. Então eu tô dizendo aqui que o Mano não é o maior culpado, mas eu acho que talvez uma queda dele no futuro seja necessária mesmo. Porque ele também vai ser vítima desse triturador de profissionais que é o Grêmio. De todas as áreas. De todas as áreas. Todas as posições dos jogadores, da comissão técnica, tudo. Porque a coisa de cima é muito ruim, cara. É muita incompetência. Então, eu acho que o Marcelo Marques tinha que dar um jeito de veladamente, sutilmente, mas quase que oficialmente assumir o Grêmio, assumir o ambiente, assumir o dia a dia, assumir decisões da logística ao refeitório, passando pela viagem, passando pela arena, passando por tudo. E pelas contratações, obviamente, e botando dinheiro no bolso, porque vai ter que ser o jeito. Não dá mais agora, não tem tempo para contratar com criatividade, com oportunidade, porque vocês já fizeram e foram catastróficos. Agora tem que ser mesmo uma grana para trazer um Roger Guedes ou sei lá quem. Tem que ser alguém que mude o jogo, né? Tem que ser uns 3 ou 4 que mudem essa fotografia drasticamente. E agora é só com dinheiro, e dinheiro alto, né? Incompetência custa caro, né? A urgência custa caro, né? Então é por tudo, pelo dinheiro, pelas decisões, pelo ambiente. É por tudo, cara, por tudo. Agora eu peço que, assim como desistiram do Roger Guedes, desistam também dessa gestão. Que a própria gestão faça uma autocrítica e diga assim, cara, vamos sair de cena, vamos dar essas chaves aqui pro Marcelo, deixa ele entrar na minha sala, deixa ele decidir, porque a gente já fracassou. A gente fracassou retumbantemente e onde a gente pisa, a grama morre. Deixa ver se a outra pessoa dá um jeito, porque a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Deixa lá o Vivian fazendo outra coisa, fazendo, sei lá, cara, qualquer coisa. Despachando, assinando, fazendo vídeo pro YouTube, sei lá. Deixa de fazer qualquer coisa. Mas tira de cena, tira, sai. Deixa o Guerra resolvendo o fair play financeiro na CBF. Deixa o Guerra vendo outras coisas ali. E sai. Eu acho que é o único caminho, sabe, gente? Porque eu tô muito preocupado com o Grêmio, muito preocupado em qual divisão estaremos no ano de 2026. Espero que o Marcelo também tenha essa preocupação e entenda essa urgência, e espero que o Guerra tenha a humildade e o gremismo de também entender esse cenário e passar o bastão dentro do possível. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.